sair. Eu fiz um circuito semelhante a esse aí na última aula, beleza? Só não fiz os cálculos e não levantei as características importantes que tem sobre o circuito em paralelo, não deu tempo, né? Mas eu levantei os em série, eu coloquei 3 lâmpadas em série, né? Se não me falha a memória aqui. Tranquilos? Agora eu só vou acabar de ligar, que tá tudo aberto, né? Impossível de funcionar aqui. Tranquilo? Então eu vou fazer essa ligação. Ontem eu desci um ramo aqui, um fio aqui, ligando tudo reto, bonitinho. E agora não, eu vou fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Tá? É a mesma coisa. Beleza? Eu tô ligando os três aqui, é a mesma coisa. Eu acho até mais fácil de visualizar assim. Como assim, caso visualizar assim? Ó, chegou um fio aqui, o fio chegou aqui, e aí a energia, né, a corrente dividiu entre os 3 ramos. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho de nada. Tá certo? Coisinha de nada. Então subi um pouquinho de nada o fio aí. E do lado de cá a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Eu vou ligar todo mundo nesse aqui de baixo, ó. Vou ligar todo mundo aqui e pegar um fio, colocar aqui e descer pra cá, tá certo? A única diferença de agora, né, pra aula de ontem, foi que eu coloquei tudo retinho aqui e desci um ramo aqui, pegando cada um dos 3 pontos. E agora eu coloquei os 3 pontos todos juntos, tá? Eu acho assim até mais fácil. A corrente elétrica sai de onde? Sai do polo positivo aqui, ó. Passa por esse amperímetro que vai conseguir medir a corrente total, né? E vai chegar aqui, ela vai dividir em 3. Como assim 3? Bem, como são, deixa eu botar os valores, são 3 lâmpadas idênticas, vai chegar aqui, a corrente vai dividir igualmente para as 3 lâmpadas, porque oferece a mesma resistência, beleza? A mesma dificuldade de passar aqui. Então dividiu, passou no primeiro, por que essa chave está aberta? Isso. Passou no primeiro circuito, né? No primeiro amperímetro, perdão. No segundo, no terceiro, passou pelas chaves, se estiverem fechadas, né? Lógico. É, e passaram pelas lâmpadas, tá? Eu vou depois propor algumas atividades, né? Que eu vou colocar aqui. Só que eu tenho 4 chaves, né? Então não adianta, eu posso. Então eu tenho várias possibilidades de circuito. Por enquanto nada aconteceu, né? Eu liguei só essa daqui. Então quando eu falo chave ligada ou desligada, chave aberta ou fechada, aberta é isso aqui, ó. Não passa nada. Fechada é a mesma coisa que ligada, né? Fechada é a mesma coisa que ligada, tá certo? Aberta é a mesma coisa que desligada, tudo bem? Então se eu ligar isso aqui, eu tenho várias possibilidades de circuito. Se eu ligar só a chave de cima, eu tenho um circuito super simples, porque você pode simplesmente ignorar esses 2 ramos de baixo aqui, ó. Simplesmente ignorá-los, ó, tá? E aí o circuito seria simples, né? O que a gente chama literalmente de circuito simples, né? A corrente elétrica está passando só em uma lâmpada, só no amperímetro. O amperímetro lá de cima mede a corrente que passa na lâmpada de cima, mas como não tem divisão, ó, ninguém está dividindo para caminho nenhum, não está passando nada na lâmpada do meio nem na daqui de baixo. Então o amperímetro lá de cima mede a mesma coisa do amperímetro aqui de baixo. Uma outra possibilidade seria eu acrescentar a lâmpada do meio, né? Aí eu acrescentando a lâmpada do meio agora, cada amperímetro, né, mede o, a, a, a corrente de cada uma das lâmpadas e esse aqui de baixo mede a corrente total. Uma terceira possibilidade seria ligar a lâmpada de baixo. Pronto. Agora eu tenho 3 lâmpadas, 3 correntes iguais, né? E aqui uma corrente que é a soma daquelas 3 lá, ó. Tá certo? Estou com 3 baterias agora. Estou com 9 mais 9 mais 9. Estou com 27 volts, né? E a corrente, uma característica importantíssima aqui do circuito em paralelo é justamente essa, a corrente total. Se as lâmpadas forem idênticas, né, a corrente vai ser dividida de forma idêntica, né? Tem a mesma resistência para passar de cada uma. Então você observa que a corrente aqui está até mais lenta, ó, nesses ramos aqui, ó, independentes, e quando chega aqui, junta e aqui está bem mais rápido. Beleza? Então isso aqui é um circuito em paralelo. Características do circuito em paralelo, né?
É a corrente total, que é essa daqui de baixo, do amperímetro de baixo 8.1, né? Ser a soma de cada uma das três. Outra característica fundamental é a voltagem daqui de baixo. Quando você põe as lâmpadas assim, ó, perdão, as baterias em série, que a gente fala, né, seguidas na sequência, você soma a voltagem delas, né? Acho que até comentei isso ontem. Mostrei como que seria colocar até em paralelo, mas eu falo um pouco mais depois sobre isso, beleza? Aí dá 27, beleza. Aí eu coloquei todo esse lado aqui, esses três lados aqui, ó, eu juntei eles em um só e liguei eles no polo negativo. Fiz a mesma coisa com o outro lado da lâmpada. Juntei os três ramos, os três trechos, em um ponto só, né? E liguei do lado positivo da bateria. Beleza? Então, qual é a voltagem do sistema lá em cima? 27 também, ó, né? Ah, vamos olhar só de uma lâmpada, cara, vai dar na mesma, né? Se eu for olhar só do ramo de cima, vai dar a mesma. E do ramo de baixo, cara, também, porque tá todo mundo ligado nos mesmos pontos, né? Então vai dar a mesma voltagem. Outra característica fundamental. Por isso que eu comentei na última aula que a residência, né, as nossas casas aí, elas funcionam assim. As ligações são todas em paralelo. Então todas as lâmpadas e tomadas e a grande maioria dos equipamentos estão ligados na mesma voltagem, né? E se eu desligar uma, né, vamos tirar isso aqui só para simplificar, se eu desligar uma das lâmpadas, né, eu tenho 8.1 total, 2.7 em cada uma. Se eu desligar uma, né, aí eu passo a ter consumo só nas outras duas. Obviamente que eu já não vou precisar daquelas três correntes que eu tinha antes, só duas agora. E aí a minha corrente cai para 5.4, tá? Nunca, jamais, em Carlos, hipótese alguma. Oi, só uma dúvida. Os por vinte e favor. sete volts podem gerar até quantos amperes? Ótima pergunta. Deixa eu ligar aqui de novo. Ótima pergunta. Bem, tá aqui os 27. É da mesmo da pilha aqui embaixo. Posso até colocar aqui. Olha lá, 27, 27. Beleza, alguns perguntam, mas até quantos amperes? Vai depender do que você fizer aqui, ó, né? Porque, por exemplo, ó, aqui, necessidade pequena, mínima, né? Com base no circuito, só tem uma lâmpada de 10 ohms ligada. Então, se você jogar naquela fórmulazinha VRI, né? O V é 27, o R é 10, vai dar uma corrente de 2.7. Beleza? Se você ligar uma segunda lâmpada, da mesma maneira, a resistência, né? Eu liguei uma lâmpada a mais, né? E aí precisei de mais, mandar mais energia para a segunda lâmpada. Então já precisei mandar mais corrente. E se eu ligar a terceira, mais ainda. E se eu tivesse uma quarta, uma quinta aqui, eu precisaria de mais amperes ainda. Tá certo? Vou dar o exemplo das nossas casas, né? Uma tomada de 110, obviamente que depende. A 110 ela pode fornecer até 10 amperes, a de 110, ou 20 amperes. Geralmente quando é 20 amperes, até a tomada ela é mais grossa. E a gente tem é, mania de usar adaptador, né? Porque tem os adaptadores, nem deveria ter, né? Tem os adaptadores que diminui, né? A minha tomada é 110, mas ela só passa 10 amperes. Aí é tomada comum, né? Tomada comum. Ah, não, minha tomada é 110 porque eu tenho um secador mais potente. Geralmente são aquelas airfry, né? Que é assim. Aí o pino é mais grosso. A tomada, os pinos da tomada são mais grossos. Por quê? Porque pode passar até 20 amperes. A tomada é específica para isso. Tanto que eles têm que colocar até o pino diferente. Aí tem gente que tem mania de usar um adaptador, né? Que ele é mais grosso para poder encaixar na sua tomada da sua panela elétrica e a outra extremidade, né, fina para poder encaixar na tomada comum. Aí é onde você força e pode até gerar um curto-circuito, porque você está fazendo um funil, na verdade, né? Tentando fazer uma espécie de funil. O seu equipamento está puxando mais de 10 amperes, a sua tomada forneceria no máximo 10. Você está contando com a sorte, você vai puxar um pouco mais, você vai estar no limite do limite. Então, você vai estar tentando fazer muita corrente elétrica passar
num pino mais fino, né? Vai estar correndo risco aí. Mas numa tomada de tem algumas tomadas de 110 que podem passar até 20 amperes. 20 amperes é uma característica da tomada de 220, por isso que é perigoso. É característica da tomada 220, tá? Então aqui vai depender. E aí, respondendo a sua pergunta, que tem tudo a ver com o que eu ia falar na sequência aqui, se eu pegar, ou melhor, deixa eu desligar esse tanto só para poder escrever no meio delas. Então, quando eu faço isso aqui, ó, reúno as características de um circuito em paralelo, tá certo? Que são características importantíssimas que eu vou ser cobrado em toda atividade, em todo exercício. E essa é um assunto que o Enem gosta muito de cobrar, né? Circuitos. Beleza? Então, quais são as características? Nós vimos aqui que tinha. Quando estava todo mundo ligado, só desliguei só para não ficar aquela. Não atrapalhar, para não ficar muito iluminado aqui, vamos dizer, né? Então aqui estava 8,1, né? 8,10 amperes. Em cada um dos amperímetros aqui, 2,70 amperes. Né? Tava tudo ligado aqui, ó. Tava tudo ligado aqui. Fechei a chave. Então, 2,70, 2,70. Então, característica principal aqui, de cara eu vi aqui, corrente total. Na verdade, é só você somar as outras duas. Aí depois eu vou voltar lá e vou finalizar sua pergunta aí, tá, Augusto? Vou voltar lá e vou mudar um pouco a resistência aqui para ver o que acontece com o brilho, enfim, né? Então, primeira característica é isso aí, a corrente total é a soma das outras três, tá ok? Uma coisa muito comum é eles perguntarem, tá as três ligadas, aí tá aqui, 8,10. Quando eu desligar uma das lâmpadas, esse 8,10 vai para as outras duas lâmpadas? Nunca, jamais, tá? Pensa assim, eu gosto de pensar assim, se eu desligar uma lâmpada e essa corrente passar aí para as outras duas, primeira coisa, você vai queimar as outras duas lâmpadas. Segunda coisa que eu gosto de pensar, a CEMIG ia agradecer demais, né? Por quê? Você está com três lâmpadas, está gastando 8,10. Aí você desliga uma lâmpada e agora vai continuar gastando 8,10, então sua conta de luz não vai mudar nunca, né? Não é assim que funciona. Então, se você desliga, você também desliga, você diminui o consumo aqui, certo? Então tá aí. Então, outra característica que vocês viram lá que eu medi foi a voltagem, né? Os pininhos são até aqui, ó. Eu somo as voltagens quando eu ligo a lâmpadas assim em série. Então eu tenho aqui 27 volts, né? Que é o total. E ele é o mesmo para todo mundo. Por que, que é o mesmo, Carlos? Porque do lado de cá, que é o polo zero, né? O polo negativo, perdão, 0 volts. E do lado de cá é o 27 volts. Beleza? Então eu tenho uma diferença de energia de 0 para 27. Esse zero, eu liguei todas as lâmpadas, observe que eu liguei todas as lâmpadas nesse zero aqui. Ó. Então, do lado de cá da lâmpada ela está ligada em zero, do lado de cá ela está ligada em zero e do lado de cá ela está ligada em zero. E o outro lado da lâmpada, olha só, se não tem nada no meio, gente, então eu posso levar essa voltagem até onde eu quiser. Se tivesse uma resistência aqui no meio, ou uma outra lâmpada aqui no meio, aí ela ia consumir parte desses 27. Mas como não tem nada, ó, amperímetro não consome nada, só se ele tiver quebrado, né? Amperímetro ele tem que estar ali sem consumir. Pensa o hidrômetro da Copasa consumir na água. Não. Tem que estar ali imparcial, medindo toda a corrente, sem consumir energia, sem interferir, invisível para o circuito. É o papel do amperímetro, como se fosse um medidor de água da Copasa ali. Então, cada uma das lâmpadas, esse lado de cada lâmpada está ligado em 27 volts. Por isso que entre as lâmpadas há uma diferença de potencial entre as lâmpadas de 0 e 27. Ou seja, característica fundamental aqui, além dessa daqui, né, da corrente, ser a soma, característica fundamental é que as voltagens são todas iguais.
Lembra da sua casa, todas as tomadas iguais, tá certo? E assim por diante. Então isso aqui é outra característica fundamental. Depois eu passo pelos slides lá, revisando rapidão, né? Porque vocês já viram aqui. Qual que é a fórmula que eu vou usar? Vou usar o VRI, tá certo? Vou usar VRI. Beleza, se eu vou usar o VRI, nesse caso aqui eu vou usar o I, né? Eu vou sempre em quem está sendo, quem é a soma. Lá quando era em série, as correntes que eram todas iguais e a voltagem que era a soma. Por isso que eu começava do V. Aqui não. Como é a corrente que é a soma, eu começo do I. Então o I na verdade é V sobre R. Então eu vou substituir lá em cima exatamente isso aí. Quem vai ser a corrente total? Vai ser a voltagem total, até mostrei isso para vocês ontem, dividido pela corrente, pela resistência total. E assim por diante. V1 dividido por R1 mais V2 dividido por R2 mais V3 dividido por R3 e assim por diante. Então, para calcular a resistência, tá? Total, quando o circuito está em paralelo, basta você somar os inversos aí, ó. E assim por diante. Tá certo? Quantas tiverem aqui, ó. Tá certo? Macetes tem alguns importantes. Vou colocar até de vermelho aqui. Né? Que eu já não sei se eu coloquei na última aula, acho que não deu tempo. Quando eu tenho três resistências, eu acho que ajuda demais. Quando eu tenho três resistências iguais, se você for fazer essa continha aqui, ó, tá? Você vai chegar à conclusão que a resistência, quando são todas iguais, né? Basta você pegar uma e dividir pelo tanto que tem. Tem. Como tem três, eu divido por três. Certo? É um macete. Uma dicasinha, tá? Não gosto da palavra macete, não. É uma dica. Tá, e se elas forem diferentes entre si, Carlos? Ah, beleza. Vamos supor que aqui fosse 20 ohms e aqui 10. Né? Eu tenho essas duas aqui. Aí você faz também consequência dessa continha aqui. Mas eu gosto de abreviar. Qual que seria a resistência equivalente em paralelo, quando elas forem diferentes? Né? Aí você vai fazendo duas a duas, vamos supor. Essa daqui, você que sabe, você pode virar e falar assim, ah, cara, vou fazer tudo junto, eu acho mais fácil. Um sobre 10 mais um sobre 20 mais um sobre 10, ótimo, tira o mínimo, beleza. Mas se você quiser ir abreviando, essa daqui eu acho muito fácil, né? Mas se tiver duas diferentes, uma 10, outra 20, você faz o produto delas dividido pela soma. Eu gosto, eu acho que simplifica na hora de fazer conta, tá? Então se fosse só essas duas aqui, ó, esquece isso aqui, eu substitui por 20. Eu ia fazer isso aqui, ó, 200 dividido por 30, né, que ia dar 6,67 ohms. Beleza? Então eu posso ir fazendo, eu juntei essas duas casas, virou uma só. De quanto? De 6,67. Ah, ainda tem a outra lá de cima que é de 10 ohms. Aí você junta 6,67 com a de 10. E você pode fazer por etapa, não tem problema nenhum não. Tranquilos? Então isso aí é o que tem de mais importante no circuito em paralelo. Beleza? Respondi a sua pergunta aí, Augusto. Sim, Carlos, olha. E aí, outra coisa importantíssima, né? É bom perceber aqui, principalmente essa dica que eu dei, que só se, aí se tivesse 10, você ia pegar uma e dividir por 10. Então, o que, que significa colocar mais resistências em paralelo? Que é como se fosse a sua casa, a casa de vocês, e vocês ligando mais equipamentos, ligando chuveiro, micro-ondas, secador de cabelo e vai só ligando equipamento. Quanto mais equipamento você liga na sua casa, menor é a resistência. Isso é fundamental. Menor é a resistência. E se a resistência da sua casa diminui, a CEMIG, oba, maravilha, vou mandar mais corrente. Agora, se você diminui esses equipamentos ligados aqui, ó, abriu a primeira, beleza. Então já não é, se essa daqui não tá ligada, ótimo. Então só as outras duas estão ligadas. Aí você faz o quê? É só um R que está, né, dividido por dois, que só tem duas ligadas. Aí se eu fechar a outra, então só tem uma ligada. Então agora a resistência total é R. Então a resistência total pode ser R sobre 2 e pode ser R sobre 3. Então você vai aumentando ou diminuindo a resistência. Beleza? Então tá aí.
Então deixa eu brincar aqui um pouco e mudar algumas características do circuito aqui, tá? A princípio, né, eu liguei todo mundo aqui e eu tinha essas resistências aí, ó. 10, 10, 10. Ok? Se eu pegar essa do meio aqui, ó, e aumentar, dobrar, triplicar, né? Já que tô aqui. Triplicar a resistência dela. Gente, não tem nada que eu faça aqui, tá? Que vá mudar a voltagem que está aplicada sobre ela. Só se eu tirar as pilhas aqui, né? Enquanto eu tiver as três pilhas, cada uma delas tem 27 volts. Mesmo essa do meio aqui que eu mexi, ó. Quando é em série, não. Tem 27 volts, olha lá. De vez em quando o meu voltímetro desaparece aqui. Não tem nada que eu faça aqui que mude isso, tá? O fato de eu ter mudado aí a resistência dessa do meio, triplicado ela inclusive, o que eu fiz com a corrente? Dividi por 3. A corrente que antes dela era igual às outras duas, 2.7, passou a ser um terço, né? Dividir por 3. Por quê? Porque eu tripliquei a resistência, tá? Então, se eu fosse calcular a resistência equivalente aqui, como que seria? Ah, eu posso fazer direto. 1/10 mais 1/30 mais 1/10. Ou então você pode juntar as duas que são parecidas, 10 e 10, você junta. Aí vai dar o quê? 10 dividido por 2, 5. Aí vai ficar uma de 5 e uma de 30, certo? Aí você pega uma de 5 e a de 30 e resolve, tá? Vamos lá, vamos conferir essas contas aqui. Vou pegar esse circuito bem pequenininho aqui, ó. E vou mostrar como que eu resolvo isso aqui, certo? Como que eu resolvo isso aí. Vou colocar ele bem pequeno aqui, tá? Senão não tem nem espaço aqui. Vocês já viram lá, qualquer dúvida eu volto lá no simulador, tá? Então tá aí. Eu tenho que simplificar isso aqui o máximo que eu puder, tá? O máximo que eu puder. Então, vão desenhar ele de forma esquemática. O que é isso, Carlos? Ah, eu gostaria que ele viesse sempre bonitinho, do jeito que ele está aqui, ó. Mas tem vezes que ele não vem. Não me dá essa opção. É, convencional, não, desculpa. Não me dá, mas eu faço aqui agora. Como que seria responder isso aqui do jeito esquemático? Uma bateria, tá? Uma bateria, eu desenhar a bateria como? Ah, eu gosto que desenhe as pilhazinhas bonitinho, né? Uma bateria polo negativo, é o primeiro aqui, né? O de preto. O polo positivo é o maior. Ah, eu tenho uma chave desenhada aqui. Então vamos desenhar direito, né, cara? Eu tenho um fio descendo aqui, aí chega aqui, eu tenho uma chave CH. Eu tenho que colocar aqui, né? CH. Tem gente que faz as bolinhas aqui. Aí depois vem um polo negativo, depois vem um polo positivo e depois vem um amperímetro. Tem que colocar a bolinha aqui, o A de amperímetro. Você não é obrigado a adivinhar. Beleza? Aí beleza, subiu aqui, chega aqui em cima, ele subiu para uma das lâmpadas, que às vezes eu desenho assim, ó, para mostrar que é difícil passar, tá? Então, uma lâmpada está fazendo isso aqui, está no meio, a outra lâmpada está um pouco abaixo aqui, ó. Todas elas têm chave, tá? Todas elas têm chave e todas elas têm um amperímetro ligado aqui, ó. Aí eu junto todo mundo aqui de novo e desço para cá, ó. Então todas têm um amperímetro aqui, ó. Isso aí seria de forma mais esquemática, certo? Vamos resumir isso aqui? Vamos. Como é que nós estamos de tempo? Eu vou juntar as duas de 10, que eu acho mais fácil juntar as duas de 10. Se eu juntar as duas de 10, o que vai acontecer? Vai ficar uma só. Aí essa do meio aqui eu vou deixar ela quieta, tá? Vou deixar ela quietinha, que ela é de 30. Aí tem uma chave aqui. Eu vou parar de ficar desenhando essa chave aqui para não dar muito trabalho, beleza? Então tem uma lâmpada aqui no meio, né? Aí tem um amperímetro aqui de cima e tem um amperímetro daqui de baixo. Aí eu juntei todo mundo aqui e ficou só a do meio. E aqui embaixo tem, né, a chave geral,
a bateria, o amperímetro geral, e aí eu liguei lá em cima. O que eu fiz? Eu deixei o do meio intacto, 30 ohms aqui, não mexi com os 30 ohms, deixei os ohms lá quietinho. E as outras duas, essa daqui e essas duas aqui, eu aproveitei que elas são iguais, é fácil de resolver elas. Elas estão em paralelo, estão iguais, eu pego uma e divido por 2. Então vai ficar 10 dividido por 2 igual a 5 ohms. Ah, cara, mas que é mais fácil fazer 1/10, mais 1/30, mais 1/10, já resume isso tudo. Tá, só tô te dando a dica, porque quando o circuito estiver maior, essa dica ela é útil sim, beleza? Mas isso vai de cada um, tem várias maneiras de resolver isso aqui. Tanto que o próximo capítulo, na minha opinião, complica pra caramba e eu vou simplificar ele. Então, no lugar daquelas duas lá, eu juntei e vou colocar uma só, de 5 ohms. Aí essas duas, como é que eu faço para juntar agora, cara? Tá, elas estão em paralelo, não tá? Então você vai lá e pega. Tá em paralelo. Eu gosto de fazer o produto pela soma, eu acho mais rápido, tá? Então eu pego o produto e divido pela soma, tá? Então vai ficar 150 dividido por 35. Já ia dar um número ruim quebrado mesmo, né? Eu acho melhor do que ficar tirando o mínimo comum e tudo mais. Então vai ficar aproximadamente aqui uma resistência em paralelo de 4,29 arredondando aqui ou arredondando até mais, né? A minha resistência aqui vai dar 4,30 ohms, tá certo? Beleza, como que meu circuito ficou agora? Ficou mais simplificado ainda. Troquei essas duas por uma só de 4,30, arredondei bem, tá? Continua aqui a bateria aqui embaixo. Pode desenhar a chave aqui e tudo mais. Amperímetro aqui geral. Agora lá em cima eu já até simplifiquei tanto que nem vou colocar amperímetro. Então essa resistência que eu acabei de desenhar aqui é a menor possível, que é essa última aqui de 4,30 ohms. A bateria continua de 27. Agora eu faço o quê? Eu jogo o VRI para o sistema. Eu já simplifiquei o máximo que eu podia. Juntei as duas de 10, virou uma de 5, né? A de 30 deixei quieto. Juntei essas duas aqui que sobraram, sobrou, deu uma de 4,9, 4,3, perdão. Aí beleza, agora eu jogo o VRI para descobrir quem que é a corrente. Eu sempre estou querendo descobrir a corrente. Então a voltagem é 27, a resistência 4,30, arredondando aí, vezes a corrente. Então a minha corrente total vai ser o 27 dividido por 4,30. Tá certo? 4,30. Que vai dar aproximadamente, ainda não vai bater bonitinho com o meu simulador, não. Né? Mas vai dar uma corrente de 6,28 aproximadamente amperes. Tá certo? E lá 6,30, né? Praticamente. Né? Então, 6,28 amperes. Beleza? Então, fui simplificando o máximo que eu pude aí para chegar no circuito mais simples, que é sempre meu objetivo é fazer isso aqui, ó. Chegar no circuito mais simples possível. Aí eu descobri quem que era a corrente total, tá? Aí você sempre volta lá no circuito anterior. Você fez esse processo aqui, ó, foi para simplificar a nossa vida, tá? Esse processo, depois esse daqui. Mas aí depois você sabe a corrente total, uma corrente de aproximadamente aí 6,30, né? Só para arredondar aí, ficar igual meu simuladorzinho lá. Você pode voltar aqui, ó. Como que a corrente distribui? Bem, ela tem que distribuir de forma que a corrente que passa no de cima tem que ser igual ao que passa no de baixo, porque as lâmpadas são iguais. Só que a corrente que passa aqui no meio, ela tem que ser 3 vezes menor, porque a resistência é 3 vezes maior, tá? Tá, talvez você ache mais fácil usar VRI de novo, eu também acho. Usar o VRI de novo para descobrir qual que é a corrente que passa só no de cima. Ótimo, vamos fazer isso, né? Para encerrar aí, que já está quase acabando.
A voltagem é a mesma, isso que é interessante no circuito em paralelo, que eu não fico quebrando a cabeça para saber qual que é a voltagem, ela é a mesma para todo mundo que tiver em paralelo. Então 27. Agora eu quero saber a corrente que passa só no de cima. Então eu uso a resistência só dele, ó, vezes a corrente. Então a corrente que passa lá vai ser de 2,7 amperes. Ó. Olha que bacana. Do 6,30, lá em cima tá passando 2 pontos. Vixe Maria, ninguém enxerga aquilo ali não. Lá em cima tá passando 2,7 amperes, tá? Eu nem preciso calcular o de baixo, que é a mesma resistência, né? Então embaixo também tá passando. Aí eu preciso calcular do meio, ó. Você pode fazer a regra, você pode olhar aqui, ó. 6,7 menos 2,7, né, que já passou no lado de cima, menos 2,7 que passou no de baixo, vai sobrar quanto? Vai sobrar, para passar daqui do meio, 0,9 amperes. 0,9. Isso aí. Ou você joga o Verri de novo, só para ela. Beleza? Bom, acabou na hora aí, né? Aí você joga o Verri só para ela. Só para do meio. Aí fechou. Tá? Então na próxima aula eu vou passar circuito, que ainda é hoje, se eu não me engano. Tem que conferir aqui. Na manhã, amanhã. Então, na próxima aula eu já vou começar a misturar circuito em série, circuito em paralelo e vou resolver. Tranquilos? Abração para todo mundo aí.